lá, nossa Vida Melhor está de volta e a gente tem aquele assunto que serve como alerta, um assunto que serve também para reflexão, né? A gente vai falar de um tema bem delicado e muito importante, porque tem a ver com um relacionamento a dois, que é tão precioso e que tem que envolver confiança, fidelidade, honestidade, né? Isso tudo é fundamental para um bom relacionamento, para um relacionamento de verdade. Agora, quando um desses elementos é rompido, uma das partes utiliza desse rompimento para conseguir benefícios ilícitos, aí a gente tem um grande problema. Talvez você não saiba, mas tem gente passando por essa situação. Então, para a gente entender melhor, falar um pouco sobre esse assunto, para te alertar para você não cair numa cilada como essas, eu recebo ela, que é advogada, criminalista, especializada em direito penal e processo penal, diretora executiva da OAB São Paulo, doutora Ana Bernal. Seja muito bem-vinda. Olá, Cláudia, muito obrigada. Tá de Outubro Rosa, em homenagem a todas nós mulheres, né? Muito obrigada por ter vindo, doutora. Somos mulheres. Obrigada pelo convite. Eu quis esse tema porque eu acho extremamente importante. A gente está vivendo um momento em que parece que o ser humano está esquecendo o que importa, né? E nessa inversão de valores e, ao mesmo tempo, muita solidão, muita gente caindo em golpe. Verdade, Cláudia. O estelionato sentimental, como você já bem falou, aliás, já quase esgotou a pauta. Não, imagina, a gente precisa entender direitinho como é que é. Ele se caracteriza justamente quando duas pessoas se relacionam amorosamente e uma delas está apenas com o intuito de tirar da outra a vantagem financeira. Então, ela leva por um meio ardil, fraudulento, dizendo que ama aquela pessoa, que o intuito da relação é uma relação séria, e a outra acreditando que isso é fato, vai se envolvendo, porque, em regra, esse estelionatário, ele é muito envolvente, eles são geralmente uns galãs, porque fazem quase todos eles uma prévia pesquisa de quem é a pessoa com a qual vão se relacionar. Hoje, com os meios das redes sociais, é muito fácil fazer isso. E com muitos sites de relacionamento também, né, Cláudia? Então, as pessoas postam hoje muita coisa, os lugares que frequentam, onde vão viajar. Isso facilita a pessoa de má índole, o estelionatário, a identificar aquela vítima. Então, em regra, são pessoas que estão carentes de afeto, como você bem disse, de emoção, de um relacionamento sério. E essa pessoa se aproxima trazendo tudo o que parece ser de bom para essa pessoa, ela vai se envolvendo amorosamente e vai ficando cada vez mais envolvida. Quando esse estelionatário percebe que já há o envolvimento emocional, então é quando ele começa a usar dessa fragilidade os meios fraudulentos e ardis. Então ele começa a inventar histórias, ele fala que a mãe está doente no hospital, que a avó faleceu, que o carro quebrou e começa a pedir dinheiro. No Código Penal, ele é previsto como estelionato. Não há uma previsão no Código Penal brasileiro, estelionato sentimental. Isso surgiu em 2015 com demanda no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Então, houve uma vítima que levou uma demanda dessas para o judiciário. Ela já havia tido um prejuízo de aproximadamente R$100 mil, entre depósitos financeiros e um carro que transferiu para o nome dessa pessoa. E, a partir daí, o judiciário começou, então, a chamar de estelionato sentimental. Porque é uma característica muito comum hoje em dia e muito recorrente. E não é só para a mulher que é vítima, mas também os homens. O que acontece, Cláudia, é que os homens, a maioria, não fazem registro de nenhuma ocorrência. O homem, ele resiste mais, porque existe aí uma questão machista. Então, como é que eu vou assumir que, de fato, eu fui vítima também disso? Então, a mulher não. Ela geralmente já se insurge e faz o registro do boletim de ocorrência e quer prosseguir para que aquele estelionatário seja punido. Então, a punição, nesse caso, ela se dá em duas esferas. Na criminal, se for caracterizado que houve o crime, então tem que haver subtração de um bem da vítima, pode ser bem financeiro, patrimonial, etc. E esse bem tem que passar para a esfera da mão do estelionatário. Com isso, o meio fraudulento existiu, então ele falou que amava, outros prometem casamento, está caracterizado o estelionato. Claro que precisam de provas.
Por isso é importante guardar. Hoje em dia, o relacionamento são muito por meio virtual. Guarde todas as conversas. Se não servir um dia, jogue fora. Mas deixe lá, porque pode ser que venha a ser necessário. Conversas do WhatsApp servem como prova. Conversa do WhatsApp, e-mail, hoje são aceitas no judiciário como meio de prova. Áudio também Áudio é prova? também como meio de prova. Hoje são aceitos como meio de prova. Inclusive, tem até alguns processos que são feitas as intimações pelo meio do WhatsApp. Então, essa vítima começa a perceber que está envolvida e que caiu num golpe, o que ela faz? Faz o registro do boletim de ocorrência e, caracterizado o estelionato, esse estelionatário ou estelionatária vai ser processado criminalmente. Na esfera criminal, há uma previsão de uma pena de reclusão de 1 a 5 anos de reclusão. Se essa pessoa fez isso reiteradamente, o delito permaneceu, então ele pode ser punido até 8 anos de prisão. E se for com uma pessoa que tenha mais de 60 anos, pelo Estatuto do Idoso, a pena é em dobro. Então, vale a pena investir. Se essa pessoa subtraiu da outra e caiu num golpe, vale a pena ela ser processada. Mas existe a responsabilidade civil também, porque os danos aí não são só patrimoniais. Os maiores danos, às vezes, eles não aparecem, são os morais, os sentimentais, o psicológico fica muito abalado de uma pessoa que é vítima desse tipo de crime. Então, há uma reparação na esfera civil, se ingressa com uma ação na esfera civil também, para devolver ao patrimônio dessa pessoa aquilo que lhe foi subtraído e mais uma reparação por danos morais, que é justamente pelo sofrimento moral, pela humilhação, pela vergonha que essa pessoa passou. Então, o artigo 186 do Código Civil prevê também essa reparação. Então, pode ser punido tanto na esfera criminal quanto na esfera civil. Claro que na esfera criminal tem que ter muito mais provas, que é uma coisa mais delicada, mas na civil também precisa de provas. Mas testemunhas também servem, porque geralmente eles fazem um convívio com a família, até para a vítima parecer que ele tem um interesse verdadeiro e sério de formar uma família. Muitos deles dizem que formam família, prometem casamento, e aí depois, quando a vítima percebe que está sendo extorquida, ela começa a deixar dinheiro, aí ele começa a ameaçar. Então você não confia em mim? Então nosso relacionamento vai acabar. Aí você não vai mais me ajudar? Então também não vamos mais nos relacionar. Então ele começa a usar o emocional dessa vítima que já está fragilizado, está apaixonada ou apaixonado, para tirar dela dinheiro, para tirar o dinheiro dessa pessoa. É o que geralmente acontece. Nossa, deve ser muito difícil até para a mulher tomar essa decisão num momento como esse, apaixonada, porque ela fica com a esperança de que o outro vá mudar em algum momento e de que talvez ele esteja apaixonado, esteja só descontrolado, né? Que situação difícil de identificar, inclusive, que ela está num relacionamento desses. Exato. Porque isso é um relacionamento abusivo. E a mulher tem muita dificuldade, assim como o homem também. Por quê? Porque um deles está envolvido emocionalmente. E como você também disse antes de eu sentar, a pessoa no relacionamento prevê que tenha fidelidade, sinceridade, afeto, carinho. Então, você acredita que tudo que a pessoa está fazendo está dentro do contexto de um relacionamento confiável. Então, ela tem dificuldade. São, em regra, pessoas de fora que alertam a vítima, porque ela está no envolvimento, então a pessoa de fora começa a perceber algumas atitudes. Então, alguém de fora começa a sinalizar que esse relacionamento é um relacionamento abusivo e que a outra pessoa visa exclusivamente o bem material. E aí a vítima começa a analisar. Algumas delas demoram bastante, até porque o envolvimento é maior, e outras mais imediato já cessam. Mas lógico que tem que cessar um relacionamento desse. Doutora, eu preciso fazer uma pausa de 2 minutos. Eu vou deixar uma pergunta já no ar e a gente volta, porque eu queria entender. Normalmente, essa pessoa que é um estelionatário sentimental, ele aplica esse golpe outras vezes ou pode ser só um caso isolado? Eu volto para a gente falar sobre isso já, tá bom?
Assunto importante, hein? E é importante a gente prestar atenção. Às vezes a gente tem um amigo de confiança que vem, dá um alerta e a gente fala, tá com inveja. Presta atenção, vê se não procede, tá bom? Isso é importante. Geralmente, reiteradas vezes. Essa também é uma das importantes alertas que devemos dar. A vítima que está ou que passou por esse golpe, denunciar. Porque, em regra, esse estelionatário ou estelionatária, eles praticam esse golpe com frequência. Tem uns que fazem disso a sua vida, né? Uns e umas que a sua vida é exatamente essa. Temos até agora um exemplo aí na novela que está abordando um pouquinho isso, mais ou menos isso, onde a pessoa realmente visa só o patrimônio do outro. Então, eles praticam esse golpe reiteradamente, sim. É importante denunciar e consultar também o nome dessa pessoa. Hoje é muito fácil se relacionar através dos sites de relacionamentos, mas procure informações sobre essa pessoa, jogue o nome da pessoa no Google. Às vezes você, com uma simples pesquisa, você percebe que essa pessoa já tem, inclusive, processo criminal. Exato. Então, nós atendemos lá no escritório diversas vítimas, assim como os estelionatários também. E, recentemente, um dos casos foi exatamente a vítima, foi vítima de praticamente R$500 mil e a pessoa que praticou o golpe já havia praticado diversos golpes, inclusive já era processada criminalmente. Então, se a pessoa tivesse tido um pouco de cautela, teria tido a oportunidade de não ter caído nesse golpe. Então, é alerta que a gente deixa para as pessoas. A gente não conhece as pessoas, mas temos que procurar informações e, com certeza, a respeito. Não existe também uma pessoa sem passado, né? Tem gente que fala assim, eu estou me relacionando com uma pessoa, não tem Facebook, não tem Twitter, não tem Instagram, não tem nada. Tem, vai no Google que deve ter um processo, deve ter alguma coisa. Tem, todo mundo tem hoje. Deixa eu te perguntar, tem um prazo para a pessoa fazer essa denúncia? Vamos supor que a nossa amiga está ali assistindo, ela viveu isso, mas já tem 2 anos. Ela ainda pode fazer alguma coisa em relação? Olha, Cláudia, criminalmente o prazo é de 12 anos, então tem um bom prazo ainda para ingressar. Mas o ideal é que o faça o quanto antes. Até porque, com o tempo, as provas tendem a sumir, a ser mais frágeis. Agora, na esfera civil, o prazo é mais curto. Então, quanto mais rápido essa vítima ingressar com a ação para pedir reparação e restituição desse valor, melhor. Porque na esfera criminal, ela não vai ter restituído o valor que ela perdeu. Então, ela tem que ingressar na esfera civil para reparar o dano e na criminal, se já prescreveu na civil, entra na criminal para que ele seja punido ou ela seja punida. Tá, eu entendo que isso necessita, assim, de uma coragem muito grande da vítima, até porque a gente falou que isso faz parte de um relacionamento abusivo. Imagino que o perfil dessa pessoa golpista talvez seja também de uma pessoa abusiva, fisicamente, eu tô falando. E aí as pessoas ficam com medo. Como é que eu vou entrar com um processo? E se ele vier me matar? E se ele fizer algo mal para mim? Essa pessoa não fica muito exposta? Ela fica exposta e fragilizada. Agora, a justiça vai protegê-la, o judiciário está aí para proteger. Até porque, se for homem em face de mulher, tem inclusive a Lei Maria da Penha, que ampara todas as mulheres, com medidas protetivas, inclusive. Então, é uma das melhores leis, considerada uma das melhores leis do mundo. E as mulheres podem e devem socorrer toda vez que se sentirem vítimas de violência doméstica em relação a um relacionamento, seja lá o que for, denunciar esse agressor, porque aí ele pode ser punido até por 2 crimes, não só pela violência ou pela agressão moral, mas também pelo estelionato. Então, é algo que é muito sério, mas a vítima deve sim denunciar. Mesmo com receio, peça as suas proteções, que elas existem. Tá joia. Tem uma pergunta aqui, que é da Elisandra, ela é de Bertioga. Ela fala, Cláudia, percebo que... Bom, eu não queria identificá-la. Que uma pessoa da minha família utiliza de estratégia com uma outra. Ela banca tudo na casa, conserto do carro, tudo sempre. Alertamos sobre isso, mas ela parece não perceber. Pode ser comparado ao estelionato? Ela não citou se é um relacionamento amoroso. Então, é um relacionamento amoroso. É que eu não quis... Porque eu achei muito delicado ela se expor assim, né? É porque realmente, se a pessoa está no relacionamento amoroso e só um paga todas as contas, e isso não foi acordado, sim,
se caracteriza o estelionato sentimental. Agora, precisa ver se houve um acordo, porque se os dois combinaram, e isso hoje até é comum. Então, você se relaciona, você olha, eu tenho um padrão de vida melhor do que o seu, eu vou pagar as contas e você não paga nada, não arca com nada. Então, se houve um combinado, isso não é estelionato, porque a pessoa está ciente. O estelionato se caracteriza exatamente quando a pessoa foi levada a erro, houve uma fraude, ou seja, eu estou aqui dizendo que te amo, mas na verdade eu não te amo, eu só quero o seu dinheiro. Então, esse delimitador é que tem que ser observado, que eu não sei se aconteceu um prévio acordo antes, porque às vezes vítima e o abusador acordam, mas a família não sabe. Então, a família de fora fica observando e criticando, mas às vezes eles combinaram. Se houve essa combinação, não há o crime caracterizado. Então, é mas só às isso que vezes precisa... eu penso que nem talvez seja exatamente um abuso. Os papéis podem se inverter em algumas situações. Muitos homens estão desempregados e as mulheres estão trabalhando. E se amam, e se isso está acordado, quer dizer, ele faz algumas outras coisas e ela vai trabalhar fora... Eu acho que está tudo ok, né? Tudo ok, claro, não tem problema algum, desde que os dois concordem. Eu entendi do estelionato sentimental também, é que a pessoa inventa que a mãe está doente, inventa que precisa de um dinheiro. É o tal do meio fraudulento. Né? Aí é... Ele usa toda uma estratégia fraudulenta, ardil, para que a pessoa, a vítima, acredite que ele realmente está naquela situação e a leve a dispor do seu patrimônio e a transferi-lo para o patrimônio do estelionatário. Perfeito. Olha, eu achei esse assunto muito importante, muito pertinente. Eu tenho só mais uma dúvida, até que eu tinha levantado antes, durante o programa, que eu acho que também vai ajudar as pessoas em casa. Tem gente recebendo um golpe que parece um estelionato sentimental, na verdade até é, mas não é presencial. Eu conheço uma senhora que ela foi enganada com algumas ligações de uma pessoa que tinha uma voz parecida com do cantor preferido dela, por sinal, Roberto Carlos. Ela acreditou que era. E ela, tão ingênua, ele pediu um dinheiro e ela depositou esse dinheiro achando que era ele. E aí, essa pessoa tem algo que ela possa fazer? Cláudia, não se caracteriza aí o estelionato sentimental porque não há uma relação entre os dois. Foi uma ligação esporádica onde ela caiu num estelionato. Aí sim, previsto no Código Penal, artigo 171, é um estelionato. Pode fazer? Claro, deve fazer o registro dessa ligação, até para que a polícia comece a tentar descobrir quem é essa pessoa, porque esse não vai fazê-lo uma vez, ele vai fazer com várias vítimas até conseguir o êxito dele, que é receber o dinheiro. Mas claro que ela tem que fazer, vai na delegacia, registra, dá o número de telefone, o horário que veio a ligação. Se é celular, hoje é muito fácil, porque a maioria tem a identificação e já leva até o número de telefone de onde ela recebeu essa chamada. Mas é óbvio que ela tem que denunciar. Então, até a gente que recebe aquele telefonema fingindo que está com o filho sequestrado na rua, então a gente deve fazer esse boletim de ocorrência? Sim, é um crime, isso é um estelionato. Então, é uma tentativa de estelionato frustrada quando você não paga. Mas houve a tentativa. E a gente tem que denunciar. Tem que denunciar, porque em regra eles usam os mesmos números de telefone por um período. Aí, quando eles veem que já está muito conhecido esse número, eles trocam o número de telefone. Então, quando é no celular, e hoje praticamente todo mundo usa só o celular, vai registrar sim, porque a partir daí se começa uma investigação e se tenta identificar quem é essa pessoa para que ele pare e que vá atrás das grades cumprir a pena que é devida. Normalmente eles falam, depois que a gente não cai no golpe, ele já fala que ele está na cadeia mesmo, sabe? Infelizmente. Muitos vêm dos próprios presídios. É uma tristeza. Eu caí num golpe desse a 1 minuto de entrar no ar, eu quase que desmaiei, né? Porque a gente se confunde mesmo, até cair em si e falar, não é nada disso, estou caindo num golpe, não vou cair no golpe, tem um espaço ali de nervosismo. Dependendo do horário que te ligam, a gente está sob emoção de alguma coisa e acaba conseguindo o êxito de levar essa vantagem financeira. É um fato. Né? Pai e mãe que tem filho na rua, é complicado. A gente tem que estar atento, sempre. Infelizmente, o ser humano é maravilhoso, eu sempre acredito que o bem vence o mal e vence mesmo, somos maioria, mas tem tanta gente aí com valores invertidos, achando que o dinheiro é mais importante do que tudo e aplicando golpe um no outro, né? Cláudia, só uma última alerta para quem está nos assistindo. Não existe amor perfeito, não existe ninguém perfeito. Então, se a pessoa que aborda você com muita perfeição, que conhece tudo de você,
fique alerta, porque todos nós, seres humanos, queremos ser felizes, devemos e queremos nos relacionar, mas temos que escolher melhor os nossos relacionamentos. Então, se a pessoa te aborda muito perfeita, muito cavalo branco, príncipe de cavalo branco, não existe. Então, desconfie. Esse é o alerta que eu dou. A pessoa, ninguém é perfeita, todos nós temos defeitos. Eu tenho, você tem, todos temos. Então, se a pessoa vem com muita perfeição, fique alerta, desconfie, pesquise, vá atrás. É isso mesmo. Amei o nosso bate-papo. Tanta coisa pra gente aprender contigo. Volta outras vezes. Voltarei com o maior prazer. Fiquei muito contente mesmo. E Será olha, a gente está falando tanto dos alertas, né? E aí você pode entrar em contato para fazer as suas denúncias quando você precisar. Mas se quiser conhecer mais o trabalho da doutora Ana, é o www.mrbernal.advogados.adv.br. Então é mrbernal.advogados.adv.br. E o Facebook MR Bernal Advogados e no Instagram, advogada Ana Bernal. Vou te seguir, quero aprender coisas contigo. Obrigada, muito obrigada. Cláudia. Foi um prazer enorme. Prazer foi meu, viu? Sempre, até a próxima. Viu? Obrigada, até a próxima. Muito bom. Obrigada. É bom a gente fazer esses alertas, né? É bom a gente ficar atento.